Fala galera, vamos que vamos, continuidade ao nosso exercício de resolução das questões, 15º exame da OAB, questão 40, prova tipo branca, questão interessantíssima galera, questão que versa sobre desconsideração da personalidade jurídica, e mais, não é desconsideração na sua modalidade clássica, é a desconsideração na sua modalidade inversa, construção doutrinária e jurisprudencial. Antes de explicarmos algumas coisas importantes sobre esse tema, vamos já dar uma lida no enunciado da questão para a gente ver o tamanho do problema que o examinador nos propôs. Tá? Na tela. Questão 40. Paulo foi casado por muitos anos no regime da comunhão parcial com Luana, até que um desentendimento deu início a um divórcio litigioso. Temendo que Luana exigisse judicialmente metade do seu vasto patrimônio, Paulo começou a comprar bens com capital próprio, em nome da sociedade da qual é sócio, e passou os demais também para o nome da sociedade, restando em seu nome apenas a casa em que morava com ela. Acerca do assunto, marque, assinale a opção correta. Vem para mim. Vejam, a questão ela traz um enunciado bem claro. Um casal casado pelo regime da comunhão parcial de bens em via de divórcio e um dos cônjuges, o homem no caso Paulo, ele começa a adquirir bens onerosamente em nome da pessoa jurídica, objetivando lesar a outra cônjuge. Nesse caso específico, doutores, a jurisprudência e a doutrina ela é pacífica no sentido de ser possível a aplicação da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Felipe, pelo amor de Deus, o que é essa desconsideração inversa? Como é que a gente vai conseguir entender isso? Vejam, para que eu possa ser bem didático com os senhores que estão me assistindo agora, eu preciso, antes de explicar a desconsideração inversa, falar um pouco a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Então, a gente vai trazer alguns conceitos sobre desconsideração e, em seguida, eu aprofundo a teoria da desconsideração da personalidade inversa. Bom, seguindo essa ordem lógica e didática, o que vem a ser a desconsideração da personalidade jurídica? Doutores, vejam, a gente sabe que a pessoa jurídica, um ente, uma ficção criada por lei, ela tem como objetivo o cumprimento de uma atividade lícita. Cara, se eu realizo o seu perspectivo, por exemplo, uma sociedade, o meu objetivo é adquirir lucro, é obter um lucro de forma lícita, sem lesar, sem prejudicar, sem me locupletar de nenhum modo. Então, essa é a finalidade da pessoa jurídica. Pensar de forma contrária a essa finalidade é agir de má fé. O que o nosso direito, o que o nosso ordenamento jurídico não permite, não se coaduna com essa ideia. Pois bem, acontece que, em algumas situações, objetivando beneficiar-se da proteção trazida pela pessoa jurídica, alguns sócios agem de má fé, alguns administradores de pessoas jurídicas agem de má fé. Sabemos que, em regra, isso é importante, em regra, o patrimônio da pessoa jurídica é que vai responder pelas dívidas contraídas e obtidas pela pessoa jurídica. Então, se eu administro uma pessoa jurídica e tenho débitos, os débitos dessa pessoa jurídica, em regra, vocês que estudam direito empresarial sabem que existem exceções, algumas espécies de sociedade que excepcionam a esta regra, mas em regra, a gente sabe que se eu adquirir patrimônio, se eu adquirir bens em nome da pessoa jurídica, a pessoa jurídica, o patrimônio dessa pessoa jurídica vai ser responsabilizado. Não o meu patrimônio particular, não o patrimônio particular dos sócios. Esse patrimônio particular, ele está, mais uma vez em regra, protegido, resguardado. De certo modo tem uma lógica. Se assim não fosse, dificilmente as pessoas iriam querer empreender, investir. Existe uma separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Bom, ciente dessa separação, ciente dessa dissolução, em alguns momentos, em algumas ocasiões, sócios mal intencionados agem e aproveitam-se desse escudo
para praticar atividades ilícitas. Então, vejam, eu quero adquirir um determinado bem. E eu adquiro em nome da pessoa jurídica, objetivando proteger o meu patrimônio particular. Numa situação como essa, eu estou, obviamente, lesando credores. Nesse caso específico, o nosso legislador prevê uma solução, prevê a possibilidade do juiz, através de uma decisão fundamentada, e essa informação da decisão fundamentada é uma informação processual, para que haja a desconsideração vai ter que ter uma decisão judicial fundamentada, a requerimento ou de algum credor lesado, ou até mesmo do Ministério Público, quando o Ministério Público tiver que intervir. Então, diante de uma situação como essa, o juiz ele vai desconsiderar, ele vai penetrar no patrimônio particular da pessoa jurídica para buscar, através da pessoa física, no patrimônio particular da pessoa física, para poder saldar débitos contraídos pela pessoa jurídica. É isso que materializa a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O juiz ele vai levantar o véu da pessoa jurídica. Esse termo levantar o véu é muito trazido pela doutrina norte-americana, onde essa teoria foi criada, onde essa teoria foi pensada inicialmente, a origem dessa teoria, tá? Então, essa perspectiva ela é plenamente possível e existe respaldo legal em nosso Código Civil. Vamos dar uma lida agora no artigo 50, para que a gente possa ver os pressupostos que devem ser cumpridos para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, para que o juiz ele possa buscar no patrimônio particular dos administradores o respaldo para saldar determinados débitos contraídos pela pessoa jurídica. Na tela para os senhores. Artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da PJ. E aí, eu coloquei para os senhores uma ilustraçãozinha para ficar bem claro essa possibilidade. Os requisitos para que haja desconsideração. O primeiro grande requisito é que tenha o descumprimento de uma obrigação ou a insolvência. Percebam, se a pessoa jurídica ela é solvente, se a pessoa jurídica ela consegue arcar com as suas obrigações, não tem que se pensar em desconsideração. Por quê? Porque não está tendo prejuízo para os credores. Os credores não estão tendo prejuízo, então tudo bem. Primeiro requisito, então, é descumprimento / insolvência. E o segundo requisito é o abuso de direito, o abuso da personalidade jurídica. Esse abuso da personalidade jurídica ele acontece em duas situações. Podemos ter abuso da personalidade jurídica se estivermos diante do desvio de finalidade ou se estivermos diante da confusão patrimonial. Desvio de finalidade. Imaginem o seguinte, senhores, eu tenho uma sociedade e o objetivo dessa sociedade, o fim dessa sociedade, prevista no Estatuto Social, é fabricar porcelanas. Pois bem, o que é que eu faço? Eu começo a pegar patrimônio dessa sociedade, os sócios, e começam a viajar. Imagine que a finalidade daquele patrimônio era adquirir porcelana, adquirir matéria-prima para construir, para poder utilizar e produzir a porcelana, e os sócios começam a viajar para Fernando de Noronha, paraíso tropical, vão querer só viajar e passear, e a pessoa jurídica começa a ter prejuízo, e os credores começam a não ter patrimônio suficiente para ter os créditos honrados. Nesse caso, estamos diante de uma hipótese de desvio de finalidade. Possível o pleito da desconsideração. Primeiro, abuso, desvio de finalidade. Segunda hipótese de abuso é a confusão patrimonial. Confusão patrimonial. Imaginem, nesse mesmo caso dessa sociedade, cujo fim era
uma fábrica de porcelana, imagine que os sócios, eles com o dinheiro da sociedade, eles começam a comprar o dinheiro, o patrimônio particular da sociedade, da pessoa jurídica, eles começam a comprar apartamentos. E eles, com o dinheiro da sociedade, compram apartamentos e com o capital particular de cada um dos sócios, eles começam a reformar, estruturar, investir nesse apartamento. Estamos diante de uma situação em que o credor não vai saber, não vai ter como distinguir o que é patrimônio da pessoa jurídica e o que é patrimônio da pessoa física, dos administradores. Nesse caso, diante dessa confusão patrimonial, é também possível perspectivarmos o abuso da personalidade jurídica e requerermos a sua desconsideração. Então, o artigo 50 do Código Civil, ele é bem claro, tá? Com relação aos requisitos para desconsideração. Descumprimento de uma obrigação / insolvência, que é um requisito implícito, e a demonstração do abuso. Esse abuso se dá de duas formas, ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Volta para mim. Bom, a partir daí, eu espero que tenha ficado claro a ideia da desconsideração da personalidade jurídica. Construção prevista e consagrada em nosso Código Civil e em outros microsistemas, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Agora, percebam, a questão ela não versa sobre essa ideia da desconsideração direta, da desconsideração clássica da personalidade jurídica. A questão ela trata da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Vejam, pela desconsideração clássica, o que é que a gente faz? A gente afasta a personalidade jurídica e atinge o patrimônio particular dos sócios, administradores. Na desconsideração inversa, estaremos diante do caminho contrário. O que é que a gente vai fazer? A gente vai afastar a pessoa física e vai buscar no patrimônio da pessoa jurídica a satisfação de determinadas obrigações. Percebam que esse tema é interessantíssimo. A partir de uma perspectiva como essa, você tem como salvar, por exemplo, um processo de um cliente seu. Tá? Então, isso é importante. É uma construção, doutores, que ela é clássica, é consagrada no STJ. Diga para os senhores, quando terminarem de assistir essa aula, entrem no site do STJ, tá? E coloquem lá na busca por julgados, desconsideração inversa. Vocês verão vários recursos especiais que analisaram e que perspectivaram essa possibilidade dessa construção invertida da desconsideração da personalidade jurídica. Maior parte da aplicação dessa desconsideração se dá na seara familiar. Então, imaginem o caso concreto, que é o caso do enunciado da questão. Imagine que eu, casado, tá? Regime da comunhão parcial de bens, regime clássico de casamento. Regime da comunhão parcial de bens, ou seja, aquilo que eu vier adquirir onerosamente vai ser dividido entre o casal. O que for adquirido na constância do casamento vai ser dividido entre o casal. Massa, tranquilo. O que acontece? Eu sei que meu casamento não está bem, não está bem, o casamento está bem, né? Não está bem. Então a gente vai se divorciar, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, eu tendo conhecimento de direito civil, o que é que eu penso? Eu digo, cara, tive uma sacada, eu vou começar a comprar patrimônio, a adquirir patrimônio não mais em meu nome. Vou começar a adquirir patrimônio em nome da minha PJ, da minha pessoa jurídica. Por quê? Porque a minha pessoa jurídica não vai ser atingida pela minha esposa, que eu sei, tem olho grande, interesseira, né? Vai querer tirar tudo que eu tenho e que eu não tenho. O que é que eu vou fazer? Vou colocar tudo no nome da PJ. Vejam, é inegável que essa minha conduta, além de amoral, tá, essa minha conduta não coaduna com a boa-fé perspectivada e pensada pelo direito civil nas relações, aquela boa-fé ética, lealdade. Então, o que é que se faz numa situação como essa? Aplica-se a teoria da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Eu não vou buscar no patrimônio da pessoa física, eu vou buscar no patrimônio da pessoa jurídica que foi beneficiada por conta dessa minha má-fé. Nesse caso, numa situação como essa, é possível que o juiz ele desconsidere a pessoa jurídica e busque o patrimônio que foi adquirido, para que possa, numa partilha, um dos cônjuges não ser lesados. Veja, isso é uma aplicação clássica na seara familiar. Tá? Não significa dizer que não se possa aplicar essa teoria em outras situações.
O problema na questão trata, a questão que a gente está resolvendo, trata sobre a aplicação da teoria da desconsideração inversa na seara familiar. Bom, feitas essas observações, vamos passar à análise das alternativas que a banca nos propõe, tá? Na tela. Letra A. A atitude de Paulo encontra respaldo na legislação, pois a lei faculta a todo cidadão proteção especial de terceiros contra terceiros de má-fé. Ficou faltando aqui, mas é proteção especial contra terceiros de má-fé. Claro que não, né, pessoal? Óbvio que essa alternativa A, ela está errada. Por tudo que a gente construiu, por tudo que eu trouxe para os senhores, não é possível, não é aceitável essa conduta. Tanto não é aceitável que existem posicionamentos consagrados na doutrina e na jurisprudência, trazendo essa possibilidade de desconsideração. Letra A, errada. Letra B. É permitido ao juiz afastar os efeitos da personificação da sociedade nos casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Massa. Mas não o contrário, de modo que não há nada que Luana possa fazer. Não há nada que Luana possa fazer. Falso também a letra B. Evidentemente falso a letra B, porque a gente já viu que é pacífico, é consagrado em nossa doutrina e em nossa jurisprudência a possibilidade da desconsideração inversa, da desconsideração invertida da pessoa jurídica, tá? Alternativa C. Sabendo-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra aplicação em outros ramos do direito e da legislação, é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código Civil constituem a teoria menor que exige menos requisitos. Teoria menor que exige menos requisitos. Volta para mim. Importantíssima essa letra C, a gente aprofundar alguns critérios. Vejam, já entendemos a ideia da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade clássica. Já entendemos também a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Para que a gente possa fechar e para que você que está aí em casa não erre nenhuma questão sobre esse tema, é importante eu dizer para vocês que a nossa doutrina divide as teorias que cuidam da desconsideração da personalidade jurídica em teoria maior e teoria menor. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Felipe, pelo amor de Deus, nunca ouvi falar sobre isso, me explica. Calma, relaxa, vai dar tudo certo. Vejam, a teoria maior é a teoria que é seguida pelo nosso Código Civil. A teoria maior é a seguida pelo nosso Código Civil, é consagrada no artigo 50. Pela teoria maior, e a dica que eu dou para que vocês possam memorizar é essa: a teoria maior exige mais requisitos. Tá? A teoria maior ela exige mais requisitos. Então, para que haja desconsideração pela teoria maior, é preciso que exista uma lesão a um credor, tá? Uma lesão a um credor, como a gente viu, e ainda haja o abuso de direito. Então, a lesão mais o abuso de direito, esse abuso configurado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, configura a teoria maior. É a que está prevista no artigo 50. Teoria maior mais requisitos. Por outro lado, existe a teoria menor. A teoria menor, ela possui menos requisitos para que haja a desconsideração da personalidade jurídica. Como assim, Felipe, menos requisitos? Vejam, algumas normas, alguns microsistemas protecionistas estabelecem que se estivermos diante de requisitos menos robustos, é possível você desconsiderar a personalidade jurídica. Imaginemos, por exemplo, uma relação de consumo, o CDC. Ele não vai precisar que você mostre, que você comprove o abuso da personalidade. Basta você provar a impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte do fornecedor. Teoria menor, menos requisitos, norma protecionista, proteger o consumidor, que em regra é hipossuficiente em uma relação de consumo. O artigo 28 do CDC, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele, consagra essa teoria menor. Outras normas consagram, Felipe? Sim, tem, por exemplo, as normas que tratam de dano ambiental, para que haja possibilidade de desconsideração, de buscar no patrimônio particular do sócio
que cometeu um dano ambiental, aplica-se a teoria menor. Basta verificar se há impossibilidade de saldar aquele dano que ele praticou. Tá? Então, teoria maior, prevista pelo Código Civil, mais requisitos. Teoria menor, consagrada em alguns microsistemas, menos requisitos. Na tela com os senhores, algumas leis que tratam sobre. Tá? Lei 9605/98, que cuida de danos ambientais, artigo 4. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Vejam, teoria menor. Sempre que for obstáculo, desconsidera-se a pessoa jurídica. Não precisa, vejam que não tem nenhuma referência a desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou seja, não tem nenhuma referência a abuso. Tá? E o CDC, artigo 28, Lei 8.078/90, tão conhecida pelos senhores, estabelece que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contratos sociais. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocadas por má administração. Então vejam, falência, insolvência, encerramento da atividade, muito mais amplo, muito mais fácil de você desconsiderar. Teoria menor, requisitos mais simples para que haja a desconsideração da PJ. Volta para mim aqui. Então, letra C está errado. Por que a letra C está errado, Felipe? Veja, porque a letra C em sua parte final diz: é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código Civil constituem a teoria menor que exige menos requisitos. Falso. Código Civil exige a teoria maior, mais requisitos. Ok? Letra D. No caso de confusão patrimonial gerado pela compra de bens com patrimônio particular em nome da sociedade, é possível atingir o patrimônio da sociedade ao que se dá o nome de desconsideração inversa ou invertida, de modo a se desconsiderar o negócio jurídico, havendo esses bens como matrimoniais e comunicáveis. Letra D é o nosso gabarito. Volta para mim. Letra D é o nosso gabarito, tá? Questão importante, questão interessante, questão que teve um grau de complexidade um pouco elevado. Eu acredito que está relacionada à mudança da banca, tá? Da mudança da banca de direito civil. Então, é uma questão que a partir de agora a gente tem que ficar atento. Esse tema eu abordei, esse tema foi cobrado em nosso curso preparatório, foi um tema que eu tive o cuidado, mesmo sem ter sido cobrado antes nas provas anteriores, eu tive o cuidado de trazer para os senhores a perspectiva da desconsideração clássica e da desconsideração invertida. Eu espero que com essas explicações tenha ficado claro, tá? Que vocês não errem nunca mais nenhuma questão sobre desconsideração da personalidade jurídica. É isso, doutores. Vamos em frente. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com os senhores na resolução das questões. Um abraço e até a próxima. Trata-se de um caso clássico de responsabilidade civil subjetiva. Subjetiva por quê? Porque a presença do elemento culpa é imprescindível para que haja a imputação do dever de indenizar, para que haja responsabilidade. Vocês sabem que pela leitura, vou colocar aqui na tela para vocês, pela leitura dos dois artigos 186 e 927, os dois pilares da responsabilidade civil no nosso código, a gente vai verificar aqui, de forma